Boa noite, paz do Senhor. Tá com um pouquinho de atraso, trazem uns minutinhos, mas estamos aqui. Como que eu faço para deixar a tela cheia, filha? Já tá na tela cheia. Já? Boa noite, paz do Senhor. Coloca aí o seu boa noite, o seu paz do Senhor. Vamos aguardando aqui, já tem 11 pessoas. Tem mais algumas pessoas que vão entrando. Não posso digitar. Lembrando que hoje, esse nosso encontro de hoje é o nosso primeiro encontro online de Mulheres de Deus conectadas com o céu. Foi um projeto que o Senhor plantou, né, no nosso coração. E hoje nós estamos iniciando, né, contando ali com as nossas irmãs e contando com todas as pessoas as quais querem participar desse projeto. Eu tenho certeza que hoje o Senhor tem uma palavra para mim e para você. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra de hoje se fala convertendo medo em fé. Né? O que o medo faz com a gente? O que o medo causa na vida da gente? Enquanto o medo tem uma causa, qual é o efeito da fé na nossa vida? Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Estou aguardando aqui mais algumas pessoas entrarem aqui para nós iniciarmos dessa nossa conversa de hoje, dessa nossa reflexão, dessa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Eu fiz um arquivo, né, em PDF. Depois as pessoas que quiserem, que desejarem receber, né, comenta aí, eu quero, que daí depois da live, eu vou colocar na descrição do vídeo para que você possa baixar aí esse arquivo, tá bom? E as irmãs também do grupo, depois eu vou estar colocando, né, no grupo Rosas de Saron. E quem tem meu contato pode me pedir também, se tiver dificuldade para baixar, que eu envio pelo WhatsApp. Tá bom? Para começar, já pega a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos meditar na Bíblia. Eu não consegui imprimir o arquivo, né, que eu fiz. Sempre assim, na hora de imprimir, a impressora faz gracinha. Mas eu estou com o arquivo aqui no meu celular e a gente vai meditando sobre isso. Isso foi algo que o Senhor me deu digitando, eu fui ali escrevendo, eu fui colocando e eu tenho certeza que o Senhor está conosco, né, nesta noite. Então, você que pode, você que está com a sua Bíblia aí, já pega a sua Bíblia, deixa pertinho de você, pega a caneta, pega papel para anotar, se você preferir, para que você possa meditar nessa palavra depois, porque nós sabemos que a Bíblia, ela não é como um livro que a gente lê e que a gente grifa muitas vezes ali uma parte com marca-texto, mas a Bíblia, ela é para nós lermos e nós meditarmos nela, ou seja, quando a gente medita, a gente fica pensando naquilo. Então, a Bíblia a gente lê e a gente vai meditando, vai pensando, vai assimilando tudo aquilo que Deus quer falar conosco por intermédio da sua palavra. Mas antes de nós entrarmos na Bíblia, nós vamos fazer uma oração, porque o propósito desse encontro online é oração, palavra, comunhão e adoração ao nosso Deus. Então, você abre a tua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2, no versículo 11. Esse vai ser o primeiro versículo qual nós vamos meditar, o qual vai ser o pontapé inicial aí da nossa palavra dessa noite. Não vai ser nada para nos enfadar, para nos cansar, porque afinal, hoje é uma sexta-feira, todo mundo teve uma semana de trabalho, e eu tenho certeza que não precisa de dispor de muito tempo para nós recebermos aquilo que Deus quer falar conosco, tá bom? Então, você também que quiser um pedido de oração, coloca aí nos comentários, né?
a pessoa para quem você quer que nós oremos hoje, porque nós vamos fazer um clamor intercessório, nós vamos clamar, interceder por aqueles que estão enfermos, nós vamos clamar, interceder por aqueles que necessitam de uma oração, porque a oração, ela move. Pedro, ele estava lá na prisão, e a igreja, ela se reuniu para orar, e Deus enviou lá onde ele estava, e deu socorro, e trouxe Pedro até onde a igreja estava orando, porque tem poder na oração, a sua oração é poderosa, a nossa voz, ela pode ecoar até o céu, para que o Senhor nos ouça, para que o Senhor receba o nosso clamor, para que o Senhor receba a nossa oração, e eu convido você a unir a sua fé, à minha fé, nessa noite, para que nós juntas possamos orar, possamos clamar ao Senhor, porque o nosso Deus, ele não é surdo para que não possa nos ouvir. Ele está atento a tudo que nós falamos com ele, porque ele é o nosso Pai, ele é um Deus que nos ama e que cuida de nós em todos os detalhes. Então, em nome do Senhor Jesus, você que tem ali pedido de oração, lembrando que para fazer comentário no chat, tem que ser inscrito no canal. Esse é o canal da minha filha, é o canal da Ana Rosa. Eu ia fazer do meu canal, mas eu não tenho 50 inscritos. O meu canal, Josi Cardoso. E você tem que ter pelo menos 50 inscritos para fazer uma transmissão. Mas o meu intuito, irmãos, não é seguidores, o meu intuito não é inscritos. O meu intuito é que nós estejamos aqui unidas por um propósito, né? Que nós possamos usar a rede social, a conexão aqui da Terra, para que nós possamos também nos unir na conexão do céu. Minha filha está aqui do lado, ela vai vendo aqui no chat e vai escrever aqui no meu caderninho de oração os nomes de pedido de oração que estão sendo colocados ali no chat, tá bom, irmãs? Então, em nome de Jesus, eu convido você, nessa hora, onde você estiver, a orar. Porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. E o nosso Deus, ele está aqui comigo, na minha casa, dentro da minha casa. E ele também está aí dentro da tua casa. E nós vamos orar e nós vamos clamar ao nosso Deus. Porque nós conhecemos esse Deus que é um Deus vivo. Não é um Deus morto que ainda está pendurado no madeiro. A tumba onde Jesus foi colocado, o túmulo está vazio. Porque ele ressuscitou. Ele é um Deus vivo, poderoso, é um Deus que nos ouve, é um Deus que nos atende e é um Deus que nos ama. Em nome de Jesus, eu convido você, nessa hora, feche os teus olhos, levante as tuas mãos, aleluia, ao céu e oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, nós clamamos ao Senhor, meu Deus, em oração. Nós pedimos, meu Deus, que a tua misericórdia, Pai, venha nos alcançar nessa hora. Deus, hoje esse projeto, Senhor, está sendo iniciado. Hoje, meu Deus amado, está sendo lançada a semente, Pai. E se for da tua vontade, se for do teu querer, Pai, se for para glorificar o teu nome, Senhor, que venha florescer, que venha frutificar, que não haja, meu Deus amado, honra e glória para o homem e para a mulher, mas que toda honra e que toda glória seja dada ao teu nome, Jesus, porque somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, como eu creio no teu poder e como eu creio no poder que há no nome de Jesus, porque na tua palavra diz que há poder no nome de Jesus. Nessa hora, em nome de Jesus, eu profetizo, meu Pai amado, que o vento do Espírito está soprando dentro de cada lar, dentro, meu Pai amado, de cada ambiente onde a minha voz está alcançando. Deus amado, eu fisicamente não estou nesses ambientes, mas a tua presença está. Meu Deus, em nome de Jesus, entra nos lares, Pai, nessa hora, trazendo paz, trazendo alegria. Oh, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, onde houver choro, meu Pai, angústia, que seja repreendido agora, que haja paz, gozo e alegria. Meu Deus amado, eu quero clamar onde houver uma pessoa enferma, atrás dessa tela, que o teu poder possa alcançar com cura. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço nessa hora, Senhor. Meu Deus amado, se houver, meu Pai amado, entre nós, pessoas, ó Deus amado, aqui ouvindo, Pai, essa oração, que tem no teu coração desejo de suicídio, desejo de morte, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro vida, porque o Senhor é vida e vida em abundância. Eu declaro, meu Deus amado, que haverá um renovo, haverá uma restauração da parte do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus,
nós estamos conectadas por uma rede de internet aqui na Terra. Mas nessa hora, Pai, eu peço em nome de Jesus, que estejamos conectadas ao céu, Pai, à Tua presença, e que o Senhor, em nome de Jesus, esteja dentro de cada lar, de cada coração, de cada um que está participando dessa live, para a honra e para a glória do Teu nome, meu Jesus. Amém, minhas irmãs? Abriram a Bíblia aí? Pegaram essa Bíblia? Ai, eu não sei nem ficar de fone. Meu Deus do céu. Eu sou analfabete, tá, irmãs? Se acontecer alguma coisa assim errada, vocês, né, entendam. Eu não sou youtuber, nem pretendo, mas sou serva do Deus Altíssimo e adoradora. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 2, versículo 11. Eu não sei compartilhar. Sabe compartilhar do YouTube, filha? Página. Eu ia compartilhar o arquivo que eu fiz aqui para vocês visualizarem. Eu não sei, eu vou tentar aprender. Daí na próxima fica melhor, tá bom, irmãs? Lá em Josué, capítulo 2, no versículo 11, é a passagem onde Raabe, ela faz um pacto, né, com os espias que Josué enviou para olhar aquela terra, para observar a terra a qual o Senhor havia prometido. E lá diz assim a palavra do Senhor: ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porquanto Deus, o vosso Deus, o nosso Senhor, perdão, irmãos, porquanto o Senhor, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus, e embaixo na terra. Senhor, em nome de Jesus, toma direção, Pai, dessa palavra. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que ela me impacta muito, porque ela é uma palavra onde nós vemos uma mulher que era uma prostituta, uma mulher que talvez pela sociedade ela não tinha nenhum valor, ela não era considerada, que minha Bíblia é abençoada, mas aquela mulher, ela acreditou em tudo que ela ouviu falar acerca do que Deus fazia. E como hoje nós vamos falar de medo, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. O que é o medo, né? Nós vemos já aqui essa nossa leitura inicial, e eu fui pesquisar, né, a definição de medo, porque nós sabemos que é medo. É receio, é insegurança, é um sentimento que muitas vezes nos impele de muitas coisas. Mas a definição é um sentimento e receio a algo ou a alguém. E quando nós olhamos para a causa do medo, ele deixa tudo maior do que realmente é. Ele traz um estímulo de proteção, ele traz assim aquele instinto de você se proteger, de você se esconder, porque a pessoa está com medo. E quando nós olhamos para a fé em contrapartida, nós vemos que a fé ela é uma confiança absoluta em algo ou em alguém. E nós olhamos lá para Hebreus 11:2, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, você confia, você acredita, mesmo você ainda não vendo, você acredita. Isso é fé, porque você acredita. Porque quem tem fé não anda pelo que vê, quem tem fé não anda por vista. E nós temos que andar por fé, crendo na palavra de Deus. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que o medo e a fé, eles não coexistem no mesmo espaço. O medo e a fé, elas não podem ficar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Você pode até ter momentos que ora você tem fé e que ora você tem medo. Mas não tem como você ter fé e medo ao mesmo tempo. Isso é um paradoxo, ou seja, um anula o outro. Se você tem fé, não tem espaço para o medo entrar. Mas se o medo entra, não tem espaço para a fé ficar. Se o medo entra, a fé sai, ela é sufocada pelo medo. Mas se a fé entra, o medo não tem força, o medo, ele não consegue ficar. Porque eles não coexistem no mesmo espaço, como eu já disse. É impossível os dois ocuparem o mesmo espaço. Ou é um, ou é o outro. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Irmãs, depois eu vou tentar ver aqui as mensagens, tá bom?
E no final a gente vai estar fazendo uma oração intercessória por essas pessoas que estão colocando os nomes aí, tá bom? Mas como eu estava dizendo, o medo e a fé, eles não coexistem no mesmo espaço. É impossível você estar com medo de algo e ter fé em algo ao mesmo tempo. Como eu disse, você pode ter situações em que você tem medo e você pode ter situações em que você tem fé. Mas quando um chega, o outro sai. Mas também, diante do medo, nós temos opções. Diante do medo, nós temos escolhas. Eu fiz aqui, né, uma anotação que, infelizmente, os sentimentos, às vezes, eles são involuntários. E é verdade. Eu recentemente passei por uma experiência assim, muito difícil, que foi algo que eu não tinha passado na minha vida. E foi algo que me trouxe muito medo, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E muitas vezes nós temos medo porque nós queremos entender tudo, nós queremos saber de tudo. Mas tem coisas que a gente só vai entender depois. Tem coisas que a gente só vai compreender depois. Tem coisas que na hora que você está passando, você talvez vai se perguntar, assim como eu me perguntei, Senhor, por que isso está acontecendo? E você não consegue entender. Mas depois lá na frente, o Senhor faz você entender. Eu sei o porquê você passou por isso agora. Você fala, Senhor, eu entendi. Se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não conseguiria agora passar por essa situação a qual eu estou passando agora. Se eu não tivesse passado por essa situação lá atrás, eu não ia conseguir, talvez, ajudar alguém que o Senhor colocou ao meu lado aqui agora. Então, as situações as quais nós passamos de medo, elas também nos trazem oportunidade. Elas nos trazem oportunidade de nós alcançarmos o sobrenatural. Tem coisas aqui que eu já estou falando que eu não foi nem que eu anotei, porque foi numa madrugada, qual o Senhor plantou isso no meu coração. E o Senhor, ele ia falando para mim, ele foi gerando uma mensagem dentro de mim. E essa mensagem, ela começou a queimar dentro do meu coração. Que ela falava sobre medo e sobre a fé. O paradoxo que há entre essas duas palavras. Palavras tão curtas, palavras tão pequenas, mas de um peso tão grande. E hoje à tarde eu cheguei do meu trabalho rapidamente e fui tentar digitar tudo que o Senhor já havia me dito. Eu tinha feito algumas anotações. E o Senhor, ele me deu algo assim, como se fosse uma comparação do que é o medo. O medo é como se fosse uma caixa vazia, que nós temos dentro de nós, uma caixa talvez do medo. Mas a caixa do medo, ela precisa ser alimentada para ela estar pesada. Se tiver uma caixa e não tiver nada dentro dela, não tem peso. Se tiver uma caixa e não tiver nada dentro dessa caixa, uma caixa de papelão, por exemplo, comparemos então o medo com uma caixa de papelão. O vento do Espírito pode soprar ele para longe. O vento do Espírito pode soprar a caixa vazia para longe. Mas quando nós colocamos peso nessa caixa, quando nós colocamos nessa caixa as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos traumas, talvez traumas de infância. Eu anotei aqui que talvez muitas vezes a gente enche essa caixa, a gente alimenta com insegurança, com sentimentos, sabe, de incapacidade, com estigmas, imagens que as pessoas construíram sobre nós e nós internalizamos dentro da gente. Quantas pessoas, eu trabalho na área da educação, quantas crianças nós vemos que elas trazem consigo imagens sobre ela que são colocadas e construídas pelo outro. E muitas vezes isso nos traz medo, isso nos paralisa. Porque uma caixa que ela é pesada, ela tem dificuldade em sair do lugar. Às vezes você quer tirar aquela caixa dali, você quer remover aquela caixa, mas o peso é muito grande. E quando o peso é muito grande, a gente não consegue carregar sozinha. Quando o peso é muito grande, a gente não consegue remover aquela caixa do lugar. Está cheia de traumas, cheia de mágoas, cheia de medos, cheia de tristezas, saudades que se tornam amarguras dentro de nós, decepções as quais nós temos com as pessoas.
E a gente muitas vezes vai colocando nessa caixa do medo. Eu tenho medo de me decepcionar de novo. Eu tenho medo de sofrer de novo. Eu tenho medo de arriscar de novo e de não conseguir. Eu tenho medo de tentar mais uma vez e não dar certo. E a gente só vai deixando essa caixa mais pesada. E quando a gente percebe, a gente está com um peso enorme. A gente não consegue tirar do lugar. Mas eu digo para você, você não consegue sozinha. Mas há um Deus todo-poderoso. Há um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Que Ele te ajuda. Ele te ajuda. Você que pode, abra a sua Bíblia, lá em Mateus 11, 28 e 29, que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É Ele que nos ajuda a carregar o fardo pesado. É Ele que nos ajuda a esvaziar essa caixa do medo. Porque o medo nos paralisa. Mas diante do medo, nós temos opções. O salmista, eu anotei aqui também lá nos Salmos 56, se não me engano. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, porque eu acho que eu não coloquei aqui essa anotação. Salmo de número 56. Deixa eu procurar, porque é muito importante essa palavra. Se eu não me engano, é Salmo 56, versículo 3 e versículo 4. Deixe-me ver se é isso mesmo. Aleluia. Não é essa palavra. Aleluia, eu vou procurar, porque eu fiz algumas anotações. Mas o salmista, ele diz que eu tive medo e clamei ao Senhor. A opção na hora do medo, deixa eu ver se eu anotei aqui nas minhas anotações do versículo. A opção na hora do medo, irmãos e irmãs, é clamar. A opção na hora do medo é confiar. Porque nós sabemos que o Senhor, aleluia, Ele pode todas as coisas. Irmãs, já não estou enxergando direito, não. A letra aqui está pequenininha. Eu fiz aqui um arquivo. Não dá para ver por causa da luz, né? Tá vendo assim? Eu vou tentar compartilhar aqui. Minha filha está aqui. Preciso de ajuda dos universitários. Mas eu não estou vendo esse versículo. Eu acho que eu acabei esquecendo de anotá-lo. Na minha aflição, Salmo 118, 5. Ele me respondeu e me livrou da angústia. Na minha aflição eu clamei, mas não era esse versículo, era 50 e alguma coisa. Aleluias. Mas tem o Salmo 118 aqui que a minha filha achou, que ele também fala conosco. Aqui o 4, 34, Salmo 34 e 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. É Ele que nos livra dos nossos medos. É Ele que tira de nós os nossos medos. Nós não conseguimos sozinhos. Nós não conseguimos sozinhas. Porque muitas vezes o medo ele nos paralisa de tal forma que a gente não consegue nem orar. O medo ele nos paralisa de tal forma que a gente quer até erguer a nossa voz e adorar ao Senhor e a gente não consegue. Porque o medo ele tende a nos paralisar. Isso é uma das causas do medo. É uma das causas as quais o medo traz. Aleluia. Mas lá no Salmo, é 56 e 3 mesmo. Eu que olhei e não li. Salmo 56 e 3, que diz assim: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Olha o salmista nos dando a receita. Quando vier o medo, vamos confiar no Senhor. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e elas falam, você não pode. E elas têm razão.
Eu não posso, você não pode. Nós realmente não podemos. Mas a palavra do Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas olham para você e vê você apenas como uma pessoa fraca. É verdade, nós somos fracos, mas a palavra de Deus diz ao fraco que eu sou forte. As pessoas dizem, você está com medo, e realmente nós temos medo. Josué sentiu medo, mas o Senhor falou, Josué, seja forte e corajoso, e não temas. E o Senhor, ele fala isso para mim e fala isso para você. Nós não devemos temer. A opção é confiar ou confiar, não tem outra opção. Se nós não confiarmos, nós perecemos. Se nós não confiarmos, nós ficamos paralisados. Se nós não confiarmos, a gente não consegue ser guiado por uma palavra, por um caminho de vitória. As pessoas olham para você e dizem, você não é nada. Realmente, eu não sou nada. Você pode não ser nada, eles têm razão. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, porque nós realmente não somos, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é. E a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, eu não fico perdida, porque Ele é o meu caminho. Se Ele é a verdade, não importa o que digam a meu respeito, o que importa é o que Ele diz que eu sou. E a palavra diz que eu sou filha, você é filha, você tem um pai, você tem um Deus que te ama, e você tem um Deus que diz que a teu respeito, Ele tem pensamentos de paz. É a palavra de Deus que diz. E a palavra diz que Ele é a vida. Se Ele é a vida, eu não vou temer. Se Ele é a vida, a morte pode até bater na minha porta. Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Nós não vivemos pelo hoje, nem para hoje. Nós vivemos crendo que o nosso amanhã está nas mãos dele. Nós vivemos pela fé de que ele virá para nos buscar. E de que nós o servimos e um dia nos encontraremos com ele. Então não há por que você ter medo ou se firmar no que as pessoas dizem a seu respeito. Confia no Senhor, confia nele, porque ele é poderoso. E quando nós olhamos para a Bíblia, deixa eu voltar aqui para o arquivo, deixa eu tentar compartilhar como minha filha falou, não sei se vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Vê se aparece aí, filha. Tá aparecendo? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos como o Senhor converte o medo em fé. Como o nosso Deus é poderoso, é maravilhoso. Na Bíblia, nós vemos diversos exemplos de pessoas que sentiram medo. E é normal, mas diante do medo, a opção é confiar. Está aparecendo, filha, o arquivo na tela? Não? Não, é o meu que não tá. Ah, tá. Irmãs, coloca aí se está aparecendo o arquivo na tela para eu saber. Ah, está aparecendo sim. Está aparecendo. Acabei de ver aqui que está aparecendo o arquivo na tela. Esse arquivo depois, irmãs, quem quiser, coloca aí eu quero, que eu vou colocar na descrição, tá bom? Para você baixar, imprimir, se você quiser, e você meditar depois um pouco mais nessa palavra. Não dá pra ler. Onde que eu amplio? Eu não sei. Volta lá no... Aqui, será? Abrir outra janela. Ah, gente, eu não sei. Volta lá no arquivo. No na arquivo. Página do arquivo. Ah, daí melhorou aí? Não, mas você não abriu por isso, você não mostrou esse. Você tá pelo... Por esse aqui, ó. Entra aqui. Não, não tô nesse, pelo Edge. Tô indo no Chrome, né? Nem desceu. É? Ah, então vê. Agora tá indo? Entra lá pelo Chrome. Vai de novo, desce. Desceu. Isso. Ah. Aí aumenta aqui, ó. Cadê o zoom? Aqui? Isso. Põe nesse aqui pra ver se expande a tela inteira. Aí.
Então, onde nós estamos. Agora, irmãos, eu quero que vocês abram as vossas Bíblias lá no livro de Números. No capítulo 13, nós vamos ver alguns versículos, que essa palavra também ela fala muito ao meu coração, ela é muito poderosa, porque a gente vê como Deus transforma, né? Como o Senhor ele é fiel para aquele que crê nele. Quando nós vemos lá no livro de Números, no capítulo 13, a gente vê quando Moisés pediu para eles irem espiar a terra. Josué e Caleb, ele estava dentre essas pessoas. Lá no versículo 18, diz assim: então observai como é a terra, como é o povo que habita nela, se é forte, fraco, escasso ou numeroso. Essa foi a ordem de Moisés. Era para eles observarem a terra, a qual Deus havia prometido para eles. E quando nós olhamos lá no versículo 27 agora, a gente vê lá o povo falando. E deram o seguinte depoimento a Moisés. Mas aqui esse verbo, o sujeito está indefinido. Não está falando quem foi. Mas nós sabemos quem não foi. Não foi Josué e não foi Caleb. Foi os demais. Eles disseram assim, e deram o seguinte depoimento a Moisés. Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. E eis os seus produtos. Eles falaram aqui a parte boa da terra. Realmente era uma terra que emanava leite e mel. Mas aí lá no versículo 28, diz assim, contudo, já tem essa conjunção adversativa, né? Que se opondo à ideia anterior, se opondo, é boa, mas, olha só, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Anak, que eram os gigantes, né? A Anak, parece que a tradução é pescoço comprido. Eram homens altos, eram os gigantes considerados naquele tempo. Então, eles ficaram com o quê? Com medo. Perceba que eles enfatizaram muito mais o negativo do que o positivo. Eles enfatizaram muito mais aquilo que causava medo do que aquilo que causava coragem. Mas aí nós vemos lá no versículo 14, no capítulo 14 de Números mesmo, no versículo 3, e por que o Senhor nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres, as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Aí a gente vê, irmãos, uma causa do medo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Depois a gente vai ler o versículo 9. Aí a gente vê depois a causa do medo. O medo faz a gente recuar. O medo faz você esquecer quem te fez a promessa. O medo faz você esquecer que o que tem lá na frente te esperando é melhor do que o que você está enfrentando agora. E aquelas pessoas, eles priorizaram isso, eles priorizaram a parte negativa. Eles priorizaram que os homens eram valentes, eram grandes, eram gigantes, que as muros eram fortes. Ou seja, seria difícil. Aqui a gente vê um episódio em que o povo está com medo. Mas aí lá no versículo 9, olha só. No versículo 8 ainda. Se o Senhor nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente dará a nós. E de fato, uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que o Senhor, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Eles sabiam quem ele cria. Ei, não tenha medo. O Deus que te prometeu te conhece. O Deus que te prometeu, o que ele te prometeu, não é pelo que você pode fazer, mas é pelo que ele pode fazer, porque ele é poderoso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor fez um chamado para Abraão. Deixa eu ver aqui novamente minha anotação. A gente vê que o Senhor fez um chamado para Abraão. E quando o Senhor ele fez um chamado para Abraão, de que a descendência dele seria numerosa, acaso Deus não sabia que Abraão já era avançado em idades?
em idade? Acaso Deus não sabia que a esposa de Abraão tinha um ventre estéril? Deus não precisa de ventre, aleluia, fértil para gerar. Deus não precisa de homem forte para ele cumprir a promessa dele, porque o que ele promete para você, o que ele faz por você, não é pelo que você pode fazer, não é pelo que ele pode gerar, mas é pelo poder dele, pelo que ele tem poder para fazer e pelo que ele tem poder de realizar. Quando Deus chamou Abraão, não foi pelo que Abraão poderia fazer, mas pelo que ele poderia fazer por Abraão. Se deixe ser guiado pela voz do amado, se deixe ser guiado pela voz de Deus e pela palavra de Deus. Não ouça aqueles que querem te desencorajar, dizer, não vai dar certo, você não vai conseguir, desista, recua, vamos voltar, recue. Ei, o Senhor diz, avante, prossiga, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que prometeu é fiel para fazer, e não pelo que você pode, mas pelo que ele pode, pelo que ele faz. E ele é poderoso. Eu sinto a presença dele aqui, aleluia. Eu sinto a graça dele aqui, aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí na tua casa. Eu não estou aí para ouvir e nem preciso, porque não é para mim. O teu glória a Deus, o teu aleluia é para ele. E ele está aí dentro da tua casa. Ele está aí perto de você, aleluia. Creia. Permita que nessa noite o seu medo seja convertido em fé. Permita que nessa noite, aleluias, glória a Deus, aleluias. Permita que ele haja através de você. Mas primeiro ele precisa agir em você, em mim. Primeiro é em nós. E depois é através de nós. Então somente creia. Creia no Senhor. Permita que a sua fé seja constante, seja forte e que ela ocupe um espaço suficiente para que o medo não possa entrar. Aleluia, Jesus. Maravilhosa é a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Lá em Hebreus 10:38, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você vive pela fé. Você vive porque você crê no nosso Deus poderoso e fiel. E você tem que ir avante, não recue. Não recue. Porque o justo vive pela fé. E sabe o que acontece com o justo? Aleluia. Eu anotei aqui que o segredo para o cristão vencer o medo é ser guiado não pelo que acha que pode, mas pelo que te chamou e te prometeu. O medo nos impede de florescer e frutificar na estação que Deus preparou para nós. Mas o justo vive pela fé. E lá em Salmo 92, versículo 12, diz assim, ó, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda serão viçosos e vigorosos. Aleluia! Glória a Deus! Não deixe que o medo te impeça de florescer. Não deixe que o medo, aleluia, te impeça, aleluia, de viver o que Deus já preparou para você. Não deixe que o medo venha impedir de que na estação própria você venha florescer e frutificar. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Deus não nos chama pelo que nós podemos, mas pelo que Ele pode. E quando nós damos ouvidos à voz dEle, quando nós nos deixamos ser guiados pela voz dele, nós alcançamos o sobrenatural. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E Raabe, ela foi assim um exemplo de uma pessoa que converteu o medo em fé. Quando nós lemos lá em Números que o povo de Israel estava com medo e o povo de Jericó era forte, eram os gigantes, eram temidos. Mas aí nós já vemos lá em Josué um quadro diferente.
ela fala para eles assim que eles perderam o ânimo, eles perderam a alegria, digamos assim, eles perderam a paz, porque eles estavam com muito medo, o coração deles se derretia, eles tinham ouvido falar tudo que Deus tinha feito, eles, aleluias, olha que Deus tremendo, irmãos. Aqueles que lá em Números estavam com medo, lá em Josué, aleluia, eles estavam com medo dele. Os seus adversários terão medo de você, não pelo que você é, mas pelo poder do Deus que você serve, pelo poder do Deus que está com você, aleluia, e que tem um chamado na tua vida. Em nome de Jesus, faça como Raabe, creia. O medo que o povo estava, ela converteu todo aquele medo que ela tinha em fé. E através da fé dela, toda a família dela foi salva. Talvez a tua família ainda não é salva em Cristo Jesus. Talvez tenha alguém da tua família que está afundado nos vícios das drogas. Talvez tenha alguém da tua família que está sofrendo com depressão. Talvez tenha alguém da sua família que está com uma enfermidade que o médico já desenganou. Aleluia. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Confia nele, porque ele tudo pode. Eu já falei isso em algumas ministrações. A doença, ela tem poder no nosso corpo, mas o nosso Deus tem todo o poder sobre a doença, sobre o nosso corpo, sobre a terra, sobre o céu. E Raabe reconheceu isso. Ela falou, bem sei que o teu Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Ei, se você não sabe, eu vou te agora. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus no céu, ele é Deus na terra, ele é Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, e ele é Deus também na tua casa, na tua família, na tua causa. Ele é um Deus que entra no leito de hospital, é um Deus que entra no leito de uma UTI e faz o milagre porque ele é Deus e poderoso. Em nome de Jesus. Então, somente creia. Vamos orar para nós encerrarmos essa live. Tem alguns nomes aqui que a minha filha anotou, alguns pedidos de oração, e você também vai orar comigo em nome de Jesus. A família da Andréia, Luciano e Beatriz. Filha da Gisélia, Helena, vamos orar em nome de Jesus. Esposo da Ivanete, o Eliezer. A família da Jéssica, lá da Paraíba. A Lúcia, João Vitor, seu Sebastião, Livino e Helena. Uma criança que está internada na UTI, o Gustavo. E eu também peço oração pela minha sogra, que está internada também, em nome de Jesus. Ore por ela. Por uma jovem também chamada Natália, que ela está também internada com um problema gravíssimo de saúde, mas nós servimos a um Deus que é poderoso e que, se for da vontade dele, para glorificar o nome dele, ele tem poder de curar, ele tem poder de salvar, ele tem poder até de ressuscitar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, deixa aí o teu amém. E nós agora vamos orar por essas vidas. Nós vamos clamar, nós vamos interceder em nome de Jesus. E o nosso Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pensamos. Amém? Amém, minhas irmãs? Eu acho que não tem mais nenhum pedido aqui, mas amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Senhor, nessa hora nós estamos aqui, Pai, ao final, Senhor, dessa live. Pai, eu ministrei a palavra a qual o Senhor assentou no meu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, pessoas que estão aqui, Senhor, nessa live, é por fé. Fé em Ti, Senhor, não em mim. Porque eu, Josi, Pai amado, não sou nada sem a Tua presença. Pai, mas nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da intercessão. Nós cremos que quando, meu Pai, o povo se coloca em oração, a oração move a mão de Deus. Deus, nessa hora eu quero clamar, Senhor, pela família da Andréia, pelo Luciano, pela Beatriz. Pai, vá ao encontro. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece, porque o Senhor formou. Pai, cada um desses pedidos de oração, a Helena, o Eliezer, a Lúcia, João Vitor, o Sebastião, o Livino, a Helena, o Gustavo, a Jéssica, a Ana, a Natália,
Meu Deus, o Senhor sabe nome, sobrenome, endereço. O Senhor sabe onde eles estão e como eles estão. O Senhor sabe o que eles precisam. Eu peço nessa hora, em nome de Jesus, vá ao encontro, meu Deus, dando saúde, dando graça, dando cura, dando libertação, dando transformação de vida, porque nas tuas mãos tem todo o poder e toda a autoridade. Como a tua palavra hoje falou, o Senhor tem poder no céu, o Senhor tem poder na terra, o Senhor tem poder aqui onde eu estou, o Senhor tem poder, ó Pai, de agir onde cada um está nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a vitória, eu declaro, meu Pai, a bênção, eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, a intervenção divina, eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, ó meu Deus, dá ordem aos teus anjos, Pai, em favor dessas vidas, alcança com misericórdia. Eu te peço, meu Deus amado, em nome de Jesus, recebe, Senhor, essa oração, recebe, Pai, essa oração, em nome de Jesus. Eu agradeço a cada um de vocês que participaram. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. E um final de semana repleto da graça e da presença do maravilhoso Jesus. Amém? Beijo. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada. Fique com Deus.